Pronto, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos estudar a atividade de PTO 3. Tem uma figurinha do Garfield, vai estar a fotinho aí. Deixa eu limpar aqui que eu derrubei água. Vai ter uma fotinho aí e você vai ver. O que a professora percebeu nos primeiros textos de vocês? Eu notei que vocês têm muita dificuldade de dividir os assuntos do texto em parágrafos. Quando vocês estão escrevendo, vocês fazem ou um blocão inteiro. Eu entendo, gente, que a ideia vem rápido, daí vocês vão escrevendo. Mas nós, para que os leitores consigam nos entender, temos que dividir esse texto em blocos de ideias. Em um parágrafo eu ponho a primeira ideia do que eu quero falar, num segundo eu ponho o resto da ideia que eu quero falar, posso fazer de 2 parágrafos. Agora, se eu tiver mais ideias para expor, eu tenho que dividir essas ideias em parágrafos. É muito maçante você pegar um texto inteirinho sem divisão de parágrafo. Porque você nunca... A impressão que dá é que a pessoa tá falando tudo tão rápido. Você se perde. Então, a estrutura do texto, gente, e a formação de parágrafos, dividindo as ideias do que você quer dizer, passa muito mais compreensão daquilo. Já pensou se a gente tivesse pegar o texto de história, de geografia, e fosse ler um blocão de coisas assim, uma linha atrás da outra, tudo grudadinho? Não, quando a gente está lendo lá o primeiro parágrafo, se é um texto que tem 5 ou 6, a gente está entendendo as ideias que cada um quer passar. E é assim que nós temos que aprender a escrever. Nós estamos no 5º ano, já dava para conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. E eu percebi que tem muita criança com dificuldade. Não são todas, mas muitas. Então nós vamos voltar. Vamos voltar, vamos dividir essas ideias, vamos fazer atividades que dividam essas ideias. Nós vamos fazer essa semana toda. Atividade 3 de paragrafação, que é essa que vocês vão ter, eu coloquei um pequeno texto. E esse texto tá ali sem dividir parágrafos. Ele tá dando mais ou menos uma ideia de como fazer. E vamos supor assim, uma dicasinha que tá ali no meio. Mas eu quero que vocês, ao copiar esse texto novamente, vocês entendam que há separação de ideias nesse texto. Ele não é um bloco só de coisas. Você vai reescrever esse texto, colocando cada parágrafo na hora certa, no seu lugar certo. Lembrando que o parágrafo tem que ter 2 dedinhos, no mínimo, de diferença da margem para frente. Sempre começar com letra maiúscula, nunca com letra minúscula. Eu vou falar isso para vocês daqui até o final do ano, para que vocês nunca esqueçam. Porque sempre aparece texto com parágrafo com início de letra minúscula. Assim como também aparece nome próprio escrito com letra minúscula. Nome da cidade escrito com letra minúscula. Isso é uma coisa que vocês vão ouvir a professora falar o resto do ano. É chato? É chato. A professora Kelly vai ser chata. Mas é preciso que vocês inculquem isso, tá bom? É muito importante lembrar. Não se inicia a frase com letra minúscula, sempre com letra maiúscula. E o parágrafo, ele tem que ter o início dele com pelo menos 2 dedos de diferença da margem. E esse espacinho é que vai fazer a gente visualizar o texto que começou um novo parágrafo. Esse texto é pequenininho, tá? As linhas, talvez, se ficar muito apertado para você, você pode continuar, tá bom? E fazer aqui nas linhas onde tem que fazer a ilustração. Faça mais linhas. À vontade, como você quiser. E aqui eu pedi uma ilustração sobre a história. Professora, mas a gente está no 5º ano, a senhora está pedindo para a gente desenhar a história? Eu estou. E você vai me entender por quê. Tem muita criança com dificuldade de leitura. E quando a gente lê, a gente precisa compreender o que a gente lê. Não só ler por ler. Ler por ler chama decodificação. Você começa a ler lá, um menino chamou o pai, aí fica tudo sem sentido. Aí você perde as ideias, não sabe. Se a gente perguntar, você vai ter que correr lá no texto para poder dar a resposta. E não é assim. A leitura, ela tem que ser entendida, compreendida. E eu pedindo para que você desenhe para mim, eu estou pedindo para que você mostre para mim o que foi que você leu. Sem reescrever o texto inteiro, sem ler para mim. Se a gente tivesse pessoalmente, eu ia te perguntar, você ia me responder. A gente ia fazer uma interpretação de texto, mas como o nosso objetivo é que você interprete o texto, desenha para mim o que você entendeu da história, tá bom? Simples assim. As nossas próximas aulas não vão ser
com vídeo PTO muito grande, porque eu já expliquei para que vocês estão estudando paragrafação. E agora nós vamos fazer algumas atividades nesse sentido e eu quero corrigir. E manda para mim no privado, ou preste atenção nas regras, eu vou organizando vocês, eu vou dando as dicas, a gente vai fazendo junto na medida do possível. Foto bem legível, letra bonita, por favor, porque se for letra muito fininha, muito pequenininha, nem a foto consegue captar, professor não consegue te ajudar. Tá? Então faça uma letra redondinha, grande, para que a professora consiga entender, bonitinha, aí eu vou poder te ajudar e a gente vai conseguir fazer, ok? Era isso, gente. Então até mais, qualquer coisa pode chamar.